Os nossos pensamentos são produzidos pelo nosso corpo mental. E aqui, no plano físico, o nosso cérebro detecta esses pensamentos e expressa eles através da atividade cerebral. O nosso corpo mental, ele não é só um gerador de pensamentos, ele é um veículo. A gente existe dentro desse veículo, ele é parte da gente, é a nossa identidade também. E nos seres humanos, este corpo mental é dividido em duas partes, a parte que a gente chama de inferior e a parte superior. A parte superior, ela se encarrega da idealização. São os pensamentos mais altos, filosóficos, de bondade, de ajuda ao próximo, de altruísmo. São aqueles pensamentos que não são pensamentos terrenos. E tem o corpo mental inferior. Esse corpo pensa na coisa concreta do dia a dia, as contas a pagar, os desejos que você gosta, o seu time de futebol, as suas lembranças. É aquela coisa mais relacionada à sua vivência atual, ao terreno. Não é algo além do egoísmo. Agora, antes de falar do corpo mental dos animais, a gente tem que entender o que é a alma-grupo. Olha, muitos animais, eles são parte do que a gente chama de alma-grupo. Essa alma-grupo, ela é uma alma que funciona para vários animais ao mesmo tempo. Esta alma é um agregado mental. Então, vamos imaginar assim, que existe uma nuvem de matéria mental. Esta nuvem de matéria mental, ela é a alma-grupo. Então, quando a gente fala que tal animal pertence a uma alma-grupo, ou que aqueles animais eles são parte de uma alma-grupo, ou tem uma alma-grupo ali, a gente está falando desse agregado mental, de matéria mental. Então vamos supor que você vai, sei lá, na floresta e aí você encontra alguns jabutis. Estes jabutis, eles são parte dessa matéria mental, ou seja, quando eles encarnam, um pedaço dessa matéria mental é que encarna. Essa matéria mental ainda está ligada a esta nuvem, por cordões mentais. Então, esse jabuti, ele vai ter as experiências dele e ele vai ter, então, um corpo mental que é só para aquela vida. Então, ele, depois daquela vida, não se torna um corpo mental individualizado. O jabuti vai ter essa experiência e quando esse jabuti morrer, este corpo mental, ou seja, esta parte mental que animava o jabuti, volta para essa nuvem, enriquecendo a nuvem com as experiências que aquele jabuti teve. Isso acontece com todos os jabutis, até que esta nuvem se torna tão complexa por conta das experiências dos jabutis que foram complexas e diferentes, aquele agregado mental, ou seja, esta alma-grupo, ela começa a animar outros tipos de animais parecidos com jabutis, ou seja, aquela mesma nuvem que animava jabutis, agora começa a animar outros animais. Por quê? Porque aquela massa mental já não é tão básica para animar jabutis. Deve animar outros animais parecidos com jabutis. Então a gente não tem um salto. Não é que esse agregado mental animava jabutis e agora vai começar a animar cachorros. Não, assim tem uma escada, né, bem longa. Então vai continuar animando répteis ali, entendeu? Ou jabutis também, de uma espécie diferente, talvez um pouco mais evoluídos, com uma vida um pouco mais complexa, outros répteis, enfim. A maioria dos animais do mundo fazem parte de uma alma coletiva, ou seja, quando a gente fala de insetos, aracnídeos, peixes, bandos de aves, quando a gente fala de mamíferos simples, esses animais, eles são da alma coletiva. Então, por exemplo, se a gente for pegar um rato, né, um rato e a sua família de ratos e vários outros ratinhos, esses ratos fazem parte da alma coletiva. Então, quando nasce um rato, esse rato vai contar com um corpo mental temporário que desprendeu desse agregado mental. Ele vai ter o corpo astral dele, o corpo etérico e tudo mais. Ele vai ser um espírito individualizado durante aquela vida. Quando ele morrer, o que acontece é o seguinte: o corpo energético dele volta para o éter, o corpo astral dele se dissolve e é absorvido pelas correntes astrais, e o corpo mental dele não é um corpo, não é encapsulado, ele volta, porque ele está conectado, ele volta para essa alma coletiva, essa alma grupo, levando as experiências que ele teve para a alma grupo. Se esse rato
teve experiências boas, ele enriqueceu a alma-grupo. Ou seja, vamos supor que você... Parece estranho o que eu vou falar, mas vamos supor que você pegou aquele rato, você cuidou daquele rato, ou aquele rato fez coisas diferentes na vida dele, ou esteve em lugares diferentes e comeu coisas diferentes. Por mais que isso soe tolo para nós, para um rato aquilo ali é muito complexo. Então, ele levando essa experiência, né, no pós-morte para a alma coletiva, aquilo fortalece todos aqueles futuros ratos que sairão dali. Agora, se o rato teve uma vida simples, ou seja, repetitiva e morreu de forma trágica, isso vai ser levado também para os outros animais. Então, eles vão ter que ter mais experiências até futuramente mudarem de espécie. Quando essa alma coletiva, ou seja, esse agregado mental, começa a ficar complexo, ele vai começar a se separar. Dentro dele, ele vai criar bolhas. Então, vamos supor que tem uma grande massa mental, que é uma alma-grupo. Então, imagine que vários ratos dessa alma-grupo começam a ter uma vida mais complexa, mais diferente, com mais coisas acontecendo, com mais interação. Aqueles pensamentos, aquela matéria mental dos ratos que voltou para esse agregado, eles começam a ficar junto, separando-se do resto do agregado mental. Então, enquanto o resto do agregado mental continua a animar os ratos normais, comuns, aquela parte, ela começa a apenas animar os ratos um pouco mais inteligentes, um pouco mais complexos, um pouco mais desenvolvidos. Então, cada vez vai ficando menor esta porção mental, porque menos ratos vão sair dali, né? Porque tem que sair mais matéria mental. Quanto mais complexo o animal, maior o pedaço de matéria mental que tem que sair para animá-lo. Eventualmente, esse pedaço aí, ele começa a animar outra espécie, porque já os ratos não vão ter espécies, subespécies o bastante para poder desenvolver aquela matéria mental. Enfim, depois de milhares de anos, pedaços dessas matérias mentais começam a animar, vamos supor, cães. Então, o cão é bem mais desenvolvido que os ratos. Então, a mesma coisa. A gente tem o agregado mental, a gente tem toda aquela questão que eu te falei, dos bolsões dentro desse agregado mental. E você tem lá, vamos supor, um subbolsão para cães. Então, você tem uma alma coletiva de cães e um subbolsão de cães bem inteligentes e emocionalmente inteligentes também, com muita experiência. Então, o que acontece? A mônada, rapidamente vou falar o que é mônada de uma forma bem simples. A mônada é um pedacinho de Deus que é você. E essa mônada, para nós, ela é o centro do espírito, é o centro do nosso ser. Uma alma coletiva, ela tem pedaços, né? Como eu falei, bolsões, e cada bolsão desse tem uma mônada. Não é algo matemático, então não pensem no sentido, cada bolsão é uma mônada, cada pessoa é uma mônada, quantas mônadas tem por bolsão, não é assim. Nós humanos somos uma mônada, mas antes de sermos essa mônada ainda existia, mas não os veículos. Então, essa mônada quer experienciar a vida no seu percurso todo, ter todos os veículos. A mônada, ela quer ser encapsulada pelo Atman, e o Atman quer ser encapsulado pelos corpos mentais, e o corpo mental quer ser encapsulado pelo corpo astral, e o corpo astral quer ser encapsulado no plano físico, ou seja, no corpo físico. Então, nós temos veículos. A mônada não é um veículo. Todos os outros são veículos. Um é veículo do outro, que vai possibilitar com que aquele mais alto possa ter uma vida, uma experiência num plano mais baixo, vamos dizer assim. Então, a mônada, ela influencia aquela porção mental das almas grupos, porque ela quer que aquele ser, ou algum ser ali, evolua tanto ao momento de gerar um corpo mental encapsulado, ou seja, um corpo mental só dele, que não vai voltar mais para o bolsão, já é dele. Porque quando isso acontecer, a mônada vai conseguir entrar no plano mental, porque ela não está no plano mental, ela está no plano divino. Então, para ela entrar no plano mental, ela precisa de veículos mais baixos, vamos dizer assim. Então, ela precisa ali do Atman e ela precisa do corpo mental. Então, ela estimula
o animal. E seria muito bom se nós, humanos aqui, estimulássemos os animais também a evoluir, tratando eles bem, nos relacionando harmonicamente com eles e sem fazer mal a nenhum tipo de animal. Então, essa matéria mental, essa parte mental que está com o cachorro, ela se fecha, ela cria, vamos dizer, uma casca em volta. Ou seja, ela virou agora um corpo mental que não é mais do bolsão, não é mais da alma grupo, é só daquele cachorro. Virou uma cápsula. E isso acontece durante a vida. Então o cão, ele vai encapsular aquilo durante a vida. Nada vai acontecer na vida do cachorro, ele vai continuar o mesmo. Mas aquela porção já não volta ao bolsão. E agora essa mônada vai, pro resto da sua existência, evoluir nos planos, até que esse cão evolua e mude de espécie, e mude de planeta, e volte para este planeta, e seja um humano ou talvez não, enfim, e assim vai. Este corpo mental do cachorro, por exemplo, ele é um corpo que não se divide em dois, não ainda. Ele é um corpo apenas, vamos dizer, inferior, porque é um corpo que se compromete com o instinto do animal. É um corpo que pensa na alimentação, na vida, nos donos, naquela coisa mundana, naquela coisa da caça ainda, sabe? Naquela coisa... Não tem idealização, não tem pensamentos filosóficos, não tem intelecto avançado. Então, não é dividido. É só um corpo e ele é muito limitado, mas já é um corpo. É interessante a gente falar sobre o corpo mental dos insetos, dos peixes, dos pássaros, porque muitos desses animais não vão reencarnar um dia como humanos, eles não vão passar por esta fase de humano. Então o corpo mental deles, em relação aos bolsões, à alma grupo, é a mesma coisa. Porém, não vai haver uma duplicação do seu corpo mental, não vai haver uma divisão, assim como tem o humano. Então, por exemplo, o cachorro, ele, neste momento, ele individualizado como um espírito, ele tem um corpo só, um corpo mental só. Eventualmente, esse corpo vai se transformando em dois, como eu falei. Vai se transformando em dois juntos, o superior e o inferior. E esse animal vai evoluir tanto e vai chegar como humano, a se tornar humano, etc. E, cada vez mais, este corpo mental inferior vai diminuir e o corpo superior vai crescer. E é assim que ele volta a ter um corpo só, um corpo mental só. Só que aí já não é o inferior, é o superior. E é isso que nós humanos estamos tentando fazer. A gente tem um corpo superior e o inferior. E cada vez mais, conforme a gente vai melhorando, crescendo moralmente, se tornando melhores, o nosso corpo mental inferior, com as paixões, com os vícios, com as raivas, com os traumas, vai diminuindo. E o corpo mental superior, com a vontade de fazer o bem, com os pensamentos bons, intelecto realmente, justiça, todas aquelas coisas boas, né? A idealização realmente do bem, a gente faz esse outro crescer e aí, eventualmente, o outro vai deixar de existir, porque vai ficar tão pequeno e você já não ativa esse corpo. Os peixes e as aves, esses animais não serão humanos. Eles jamais, mesmo em milhares de anos de evolução, eles não vão se tornar humanos, eles não passam por este caminho. Eles vão evoluir, mas não para serem humanos, serão outras coisas. E o corpo mental deles não tende a dividir-se em dois. Então, essa pergunta é, os animais têm um corpo mental? Sim, todos eles têm um corpo mental, desde o mais primitivo até o mais complexo. A diferença é que o complexo, normalmente, ele já é um corpo mental individual, encapsulado, é só daquele animal. Agora, o animal mais primitivo, ou seja, que ainda faz parte da alma coletiva, da alma grupo, ele tem o corpo mental dele, mas quando ele morrer, este corpo mental volta e gruda de volta na alma coletiva, que é, mais uma vez, um agregado mental.